Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam no... Amigos e amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus guiar-nos e envolver-nos em mais esta hora. Antes de nós iniciarmos a chegada aqui à fala, conversávamos com Lúcia, essa que fez oração, e fazíamos uma reflexão sobre este ano em especial de 2017. Eu não vi este ano andar. Eu só sei que eu tenho a sensação que quando encerra o domingo já saltamos para a quinta. Eu não consigo enxergar a semana andando. Guardo sempre essa ideia de que este ano ele foi atipicamente veloz. Acredito ainda que ano que vem será pior, ou melhor, não sei, segundo a perspectiva dos companheiros, segundo a possibilidade dos companheiros enxergar isso. Eu me lembro que há alguns anos, quando éramos mais jovens, aliás, bem mais jovens, o mês de dezembro era um mês longo, era um mês de nós organizarmos festas, organizarmos ceias. Sou da época que se mandava as cartas, aqueles cartões de Natal. Aí nós saíamos, comprávamos 20, 25 e eram amigos, eram primos, familiares, tios, tias, avós. E nós tínhamos uma satisfação enorme em escrever algo e fechar e botar um selo. Acho que tem gente aqui que não sabe nem o que é um selo. Se pegar um selo na mão, não sabe nem para que serve um selo. O que nos faz ver como o mundo está passando rápido, como a vida está andando rápido, e nós já estamos nos confundindo com o que foi real na nossa vida em alguns anos, e hoje eu já estou recebendo mensagens de Natal no WhatsApp tem 2 meses, mais ou menos, porque as pessoas mandam aquilo, simplesmente replicam e enviam, e ali nós podemos observar o quanto a vida ela está ficando impessoal, o quanto as nossas relações elas estão muito frias, ainda que nós estejamos altamente vinculados e ligados online, alguns companheiros basicamente o dia inteiro. Quando a gente liga lá o WhatsApp, está assim, online, eu falo, meu Deus, essa pessoa não dorme, que pacote de internet é esse que esse sujeito usa, que ele está online o tempo inteiro, não é? Mas isso serve para nós refletirmos neste fim de ano, porque o findar, né, quando um ano vai se encerrando, nós estamos fechando um ciclo, e um ciclo que nos fala sobre aquilo que nós vivemos e as perspectivas que nós iremos viver, sempre antevendo o futuro da nossa vida, o futuro espiritual e não o material. É verdade que esta época, em particular, o mundo invisível nos fala que o mês de dezembro é o mês onde as mentes começam a buscar Jesus Cristo. Afinal, nós vamos, simbolicamente, estar relembrando o seu nascimento numa data em que, efetivamente, ninguém pode afirmar que for aquela uma data usada antes do Cristo para saudar Mitra numa época onde as festas tinham este fim.
Então, esta época, nós começamos a sentir o desejo de recordar as pessoas e, particularmente, nós começamos a olhar a miséria, olhar as dificuldades, olhar as lutas. E nós sentimos um sopro de amor na nossa vida. É muito legal nós sentirmos isso, mas é muito sério à medida em que nós começamos a observar que este amor precisa ter forma material. Então é a época de nós comprarmos a pasta de dente para o lar de Cidinha, de nós comprarmos o sabonete, o alma de flores, de nós começarmos na casa espírita a fazer as campanhas de fim de ano para nós melhorarmos a alimentação daqueles nossos companheiros. É a época de nós começarmos a ajudar de alguma forma que as pessoas recebam algo e que esse amor nosso tenha forma material. Isso serve para refletir em nós, como chamada inicial, o quanto neste nosso afã de vivermos o espírito, a matéria ainda existe na nossa vida. O quanto se ama materializando, o quanto se ama se dando forma. Muitas pessoas dão uma roupinha para uma senhora idosa, um sabonete, uma pasta de dente, aquele alma de flores, porque simplesmente não conseguiram ainda viver os seus resgates com pessoas que vêm desenvolvendo animosidades ao longo dos anos. Se eu não consigo viver o amor com o meu desafeto, eu compro uma coisinha e dou forma ao meu amor para os outros. E ali vou meio que me dando uma aliviada, porque então já é Natal. A materialidade é algo que ainda está inserido na nossa vida. E é muito difícil nós imaginarmos estarmos numa instituição espírita que invoca o espírito desencarnado e que invoca as reflexões para o espírito encarnado e termos que falar sobre a matéria, o materialismo. Será que há um sentido específico de nós abordarmos isso aqui? Se nós perguntarmos aos companheiros assim, qual é a sua linha filosófica existencial? É materialista ou espiritualista? Sem sombra de dúvidas, a resposta que nós vamos dar de imediato será a segunda opção. Eu sou uma pessoa que acredita no espírito, mas sou aquele indivíduo que ainda vive vinculado à matéria. E justifica-se muitas vezes porque somos matéria, porque estamos matéria nesse instante de estarmos reencarnados, e porque isso reflete esta fase de mudança que nós estamos vivendo. De verdade, o homem, com rara exceção, guarda em si um culto à matéria gigante. Ele ainda se vê e está profundamente algemado na necessidade de materializar sentimentos para alguém. E se existem indivíduos que querem dar amor em forma de objetos, há aqueles diversos indivíduos que esperam este amor também na forma de objetos. Ganha-se uma joia e avalia-se o sentimento no tamanho do brilhante. Ganha-se uma viagem e avalia-se o sentimento no tamanho da viagem. Compra o seu carro, te dá o seu fogão. Fogão não, que mulher tem horror de ganhar fogão de presente de qualquer coisa. Mas recebe-se algo e este algo serve para chancelar o sentimento que as pessoas têm umas às outras. As pessoas se amam e aquilatam o amor que nutrem. E aquilatam o amor que sentem no volume daquilo que dão e que recebem. E isso numa época onde nós estamos recuperando a lembrança do Cristo, que dizem os Espíritos, no mês de dezembro, está sobremaneira próximo a nós,
nos envolvendo, nos sensibilizando, nos fazendo chorar às vezes quando ouvimos Simone cantar Então é Natal, e já ouvimos essa música há tantos natais, há tantos anos, fazendo com que nós nos sintamos sensibilizados e emotivos com tudo o que está acontecendo no mundo aí fora. Há muitos companheiros que já estão profundamente ansiosos quando é que vão sair as compras para ter a lembrancinha de Natal. E muitas vezes são esses mesmos irmãos e companheiros que passaram os últimos 6 meses sem se lembrar de abraçar aqueles a quem eles vão presentear com a sua lembrança em forma de um presente, em forma de algo que diga para eles que eu me sinto feliz em conviver com você e ter você na minha vida. O materialismo é algo que, por mais que se diga e se insista que nós não o vivemos mais, mas ele ainda guia os nossos dias. Ele é responsável por avaliar os nossos sentimentos, ele é responsável por vincular as nossas relações ou repudiar da mesma forma as nossas relações. Nós nos aproximamos daqueles a quem nós sentimos que tem algo a nos dar e nós nos inflamamos para estar próximos a esses indivíduos, e quando olhamos de forma invertida, vemos os diversos indivíduos que nós repulsamos da nossa existência, porque nada nos deram na nossa vida. Eu me recordo, e vejo sempre isso com os meus companheiros e meus amigos, quando vão chegando às festas e eles saem e compram algo, e o argumento é: eu preciso dar isso a fulano, porque fulano sempre me dá algo. Se vocês armaram as suas árvores e botaram alguma coisa embaixo dela, reflitam se ali há afeto ou há troca. Se ali realmente há algo que eu tenho a lhe dar, porque eu sinto que vou te oferecer algo meu, ou se eu estou simplesmente preparando uma moeda com um laço de fita, aguardando a moeda com um laço de fita que você vai me oferecer, para que nós, ao final, possamos negociar a noite de Natal. As nossas relações, em relação a isso, as nossas perspectivas ficaram de uma maneira assim, tão séria, tão ignorante, que as empresas, as agremiações, fazem os seus eventos de fim de ano e tiram lá o seu amigo secreto e estipulam qual o valor mínimo. Quando mais ainda passam uma lista e dizem o que querem ganhar de presente, fazendo-nos ver que de verdade o que importa no final daquele evento é a cerveja, a pizza, a janta, o churrasco, ou o que vale é que nós vamos beber juntos para as nossas relações. E quando os eventos terminam, aquele que não recebe o que esperava diz: nunca mais eu participo, porque eu só me dou mal nessas festinhas de fim de ano. Isso serve para dizer ainda que as relações de alma para alma, elas estão se esvaziando. E que, em verdade, nós queremos sair muito felizes porque ganhamos aquilo que nem surpresa tivemos, porque nós escolhemos a marca, a cor, o tamanho, e ainda temos que fazer cara de: ó, eu não imaginava que você iria me dar isso. Essa questão material, o materialismo, ela está inerente na nossa vida, porque esta é uma ideia filosófica que visa analisar o mundo, analisar as sensações, as ideias emocionais e psíquicas que existem na relação
entre os elementos materiais. O materialismo, ele enxerga o mundo por aquilo que ele apanha, segura, pode sentir, pode observar, pode perceber e identificar. Na medida em que o indivíduo busca se tornar menos vinculado à matéria, mas ainda assim enxerga o mundo segundo aquilo que o mundo lhe oferece e ele pode apanhar, ele só está ele ressalta e segue ainda vivendo aferrado àquilo que ele diz que não existe mais nele. Na verdade, nós precisamos de um veículo que leve a gente daqui a aqui. O veículo tem como função específica diminuir a distância. Então você pode pegar qualquer veículo e utilizá-lo para fazer o percurso em uma distância. Então isso daí você pega R$8.000, procura no OLX, encontra um carrinho usado que diminui a sua distância. Mas aí, muitas vezes nós pensamos assim, mas o que este carrinho de R$8.000 vai dizer à sociedade que me enxerga sobre o sucesso da minha vida? Sobre o quanto eu sou uma pessoa afortunada? Sobre o quanto eu consegui obter lucros nas minhas realizações profissionais? Aí você vai, se endivida, leva 120 meses pagando aquele carro de R$150.000 para que o mundo consiga enxergar o quanto você é um sucesso, o quanto você conseguiu dar à sua vida o sucesso que se aguarda na forma material. Mas nós não somos materialistas. E o pior, quando saímos da concessionária com aquele veículo maravilhoso de 100 mil, dizemos assim, foi Deus quem me deu. E para com esse papo furado, porque ele deu a você e não deu a mim, tem algum problema errado com isso. Utilizamos a imagem de Deus para justificar o direito que nós adquirimos na nossa vida de usar aquilo, de comprar aquilo, de possuir aquilo. Alguns ainda vão além, compram um adesivo e botam no vidro de trás, assim, a serviço do Rei Jesus. Aí vê uma pessoa morta, atropelada na rua, ou uma pessoa de sangue, para e pensa, mas eu não posso botar nesse banco de couro caríssimo uma pessoa toda ensanguentada e machucada. Mas se você o colocou a serviço do mestre, como você fala, e se foi o mestre o que te deu, então siga além e use ele no jogo da vida e faça com que as coisas aconteçam no jogo da vida. As nossas relações com o elemento físico, material, ainda são altamente aprisionantes, fazendo-nos ver que há um percurso enorme. Enquanto nós líamos esse material, fiquei imaginando assim, Jesus, como nós estamos longe, quando eu acho que eu estou chegando mais próximo de me libertar, eu me vejo o quanto o meu amor precisa ganhar forma de algo que eu preciso oferecer, ou enquanto ele precisa receber forma de algo que alguém venha a me oferecer, e quando eu vou em busca de Jesus, do seu evangelho, e vejo que nada ele deu a ninguém, e nada ninguém o ofereceu de volta, e ainda assim, vivendo os milênios, este ser sobrevive. E eu que fiz a minha oferta do último ano, naquele presentinho de R$220, que eu levei 3 meses pagando o parcelamento, a pessoa não sabe nem onde ela enfiou o meu presente. Quando muitas vezes sequer usou, fez a passagem no próximo aniversário do sabonete que ganhou. Você faz isso, Fabiola? Então, nós vamos vendo que é um negócio muito louco, porque nós vivemos para se celebrar, e nós celebramos de um sistema que difere completamente daquele indivíduo que nos convida à espiritualização,
que nos chama a viver algo novo, que vai além daquilo que eu materializo, que é o algo novo que invoca no meu ser os sentimentos melhores. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na 147, ele faz uma pergunta e atribui aos homens ligados à ciência por que os fisiologistas, os anatomistas, os indivíduos que se envolvem em questões de ciência, eles são com uma frequência muito maior do que os outros levados ao materialismo. É o que se acha. Se existem nós que acreditamos no espírito e ainda estamos profundamente aferrados à matéria, existem aqueles outros que fazem deste elemento físico a sua religião e dizem não acreditar em nada. Os espíritos vão dizer a Allan Kardec que o orgulhoso, o indivíduo orgulhoso, precisa ter, segundo o seu ângulo de visão, as respostas imediatas à sua dúvida. E o homem que vive essas questões espirituais, ele sabe que muitas vezes o fato de não se entender a dinâmica de determinado elemento, de determinada experiência, não significa que não haja ali algo que vá além de questões físicas, algo que vá além de experiências físicas. Os homens de ciência, esses que rejeitam, esses que renegam, esses que dizem que não há as questões espirituais, e de vez em quando, nós que usamos muito rede social, vemos sempre assim, alguns companheiros espíritas vão e replicam assim: a ciência descobriu o poder da oração. Eu falo, meu Deus, mas qual era a dúvida? Porque a gente já reza desde que o mundo é mundo. É como se fosse assim, olha, de verdade, a oração só começou a surtir efeito hoje, Júnior, porque a ciência descobriu. Até antes, a senhora que você ia ali, a dona Ruth, que te benzia, aquilo não servia. A pessoa que vinha na casa espírita, recebia lá os fluidos energéticos, aquilo também não servia. A mãe da gente, quando nós adoecíamos à noite e dava o medicamento, e a febre estava rachando, e ela sentava do nosso lado e fazia uma oração, muitas vezes em lágrimas, falando a Jesus, Lourdes, que se Deus lhe desse a chance, ela queria ficar ali com febre no lugar do seu filho. Aquilo não funciona. A ciência só afirma isso hoje, e eu vejo às vezes os companheiros espíritas que replicam, e a ciência começou a falar sobre as questões espirituais. Eu não preciso que a ciência confirme nada daquilo que o espiritismo já me confirmou. Se eu que exerço o dom mediúnico, a mediunidade, há 27 anos, numa sessão mediúnica, recebendo espírito ali, preciso que hoje a NASA reafirme e diga que é verdade aquilo que eu faço há 27 anos, eu só tenho que dizer para os senhores que se a minha vida mudar a partir daquilo, eu levei 27 anos mentindo e mistificando e achando que fazia alguma coisa, né, Carlota? Se nós levamos ali anos e anos vivendo isso, eu não preciso que a ciência me confirme nada, eu não preciso que a ciência me reafirme nada, não por ignorância, mas porque a lógica espírita já me informa ao longo dos anos sobre isso que as pessoas estão dizendo hoje. Vez por outra, nós vemos as notas que saem, as notícias que saem, e os companheiros eufóricos dizendo: a USP descobriu que levantar a mão sobre alguém e dar um passe funciona. Eu falo, mas você precisou da USP para te dizer isso, meu amigo? Nós já fazemos isso há 160 anos no movimento espírita, usando de objetivos analíticos, de perspectivas, de
experiências e daquilo que o mundo invisível vem nos fazendo essa orientação. A ciência orgulhosa, ela precisa dar a caneta final, porque só aí será verdade. Porque só aí será autêntico, será real. Se a gente vive assim, nós não seguimos a lugar nenhum. Recentemente, um companheiro, um amigo nosso, que viveu uma experiência de desencarnação, ele me deu uma ligada e, em desespero, me perguntou se eu sabia de algum lugar onde fazia psicografia, mensagens de entes queridos desencarnados. Eu falei para ele, olha, há alguns anos eu perdi meu irmão e nós fomos uma casa espírita, onde essa atividade ela é habitual, e fomos lá e chegamos lá e recebemos uma comunicação. Por motivos diversos, nós estamos na instituição, os nossos companheiros médiuns, eles nos conhecem o nosso irmão. A mensagem é muito mais difícil porque há um envolvimento afetivo, um envolvimento das ligações. Então nós viajamos lá 1.100 quilômetros para obter a comunicação, e nós tivemos uma comunicação, recebemos a mensagem. Aí ele me perguntou assim, esse lugar é idôneo? Eu falei, amigo, olha, a minha emoção é idônea. Aí ele foi à internet, jogou a instituição, jogou o nome do médium e me mandou uma mensagem cheia de dúvidas. Eu li que ele não é enxergado assim. Aí eu fui obrigado a lhe responder, amigo, veja, a vida é feita de experiências específicas e individuais. Aquilo que diversas vezes não me serve, serve perfeitamente a você, e muitas vezes aquilo que não te serve, serve bem em mim. E não há nada, não há experiência alguma, por mais complexa que seja, que não te deixe no final uma lição. Eu, se fosse você, iria. E veja o que vai acontecer. Bem, enfim, o rapaz foi, recebeu a mensagem e me enviou via WhatsApp uma foto da identidade da pessoa desencarnada com a letra que ela assina de forma extremamente semelhante ali. Então, nesse afã de que as coisas estão certas ou estão erradas, que elas precisam ser chanceladas, que o Google precisa me dizer que aquele lugar vale a pena, eu vejo aqui que em determinada hora vai se criar um site para se reclamar das questões espirituais, o Reclame Aqui Espírita, para que as pessoas possam redigir as suas dúvidas, esperando que alguém resolva essa questão espiritual, que isso está relacionado à sua vivência daquilo. Os homens de ciência, orgulhosos, que acreditam de verdade que a palavra final precisa ser sua, eu não sei nem se esses, quando a coisa tiver realmente a comprovação, se eles vão acreditar. Uma ocasião, um jovem, algumas anotações sobre reencarnação, um jovem, determinado dia, com 5 anos de idade, vivia em um país, ele começou a falar um outro idioma. Aí foram em busca de pesquisadores que pudessem justificar o eclodir daquele outro idioma. E aí o pesquisador começou a fazer uma análise, fez uma anamnese, todo pesquisador faz anamnese, preenche uma ficha, responde aqui e vamos analisar. Em meio àquelas respostas, descobriu-se que uma daquelas avós de 500 anos atrás falava aquela língua. Aí o cara explicou, você está vendo? Está aqui a resposta. Ele absorveu um gene de uma avó, bisavó, tataravó de 250 anos atrás. É mais fácil ter a resposta genética para esses homens que simplesmente abraçar a questão do mecanismo de reencarnação. A proposta reencarnacionista
indivíduos que são gênios e falam assim, não, mas ele é gênio porque a mãe é professora de matemática e o pai é professor de língua portuguesa. Ué, mas o pai e a mãe não são gênios. E desde quando o código genético dos dois cria-se um super gênio? Então, veja, às vezes a ciência, para dar respostas que justifiquem as questões espirituais sob o ângulo físico, apresenta umas conjecturas, umas propostas tão ridículas que seria muito mais fácil dizer, ó, tem questão de espírito aí. É uma alma reencarnada ou é um indivíduo desencarnado que está fazendo alguma ação sobre eles? Aí segue Allan Kardec indagando. Não é de se lastimar que esse aspecto materialista seja uma consequência de estudos que deveriam, inversamente, fazer com que os homens pudessem identificar o cosmos, a grandeza divina. Ou seja, sob um aspecto inverso, na medida que se começa a analisar um corpo, na medida que se começa a analisar uma planta, uma árvore, na medida que se começa a analisar o movimento de ondas, na medida que se começa a analisar as ondas eletromagnéticas que andam aí, não seria muito mais fácil nós compreendermos que isso tem uma ordem e que dentro desse elemento, deste sistema, segue uma regra e que esta regra tem em si um ser superior que a organizou? Tem um ser superior que a explicou? Aí os espíritos respondem e no final eles falam assim, na sua imensa maioria, estes homens só são aqueles que elevam a matéria, porque não tem com que encher o abismo que existe diante deles. Então o abismo é tão enorme, as experiências outras são tão enormes, que fica um vazio em que eu nego até que eu receba algo que enche aquele vazio. Aí surge o frisson, surge aqueles elementos que falam assim, olha, fizemos a descoberta, nós descobrimos aquilo. É preciso que nós possamos dizer aos nossos irmãos que aquilo que nós recebemos de questão física e material, os equipamentos que estão aí, eles já existem muito antes no mundo invisível. Tem um livro chamado Instruções Psicofônicas, que Chico Xavier, onde são narradas várias reuniões mediúnicas que o Chico realizava. Porque o Chico não foi só aquele médium de mensagem que muitas pessoas acham que tinha fila na porta. O Chico era um médium que tinha uma reunião mediúnica no seu serviço, onde ele recebia os obsessores, recebia os sofredores e recebia as orientações. Este livro, Instruções Psicofônicas, é um livro que surge disso. Numa sessão, eles tinham naquela época esse gravador daquelas fitas redondas, é do seu tempo, né, Márcio? Que a gente pegava aquelas fitas enormes, magnéticas, enfiava assim, acertava, passava a fita ali na cabeça para acertar a gravação. E se desse um espirro fora, a fita rasgava. Aí você pegava um durex, tecnicamente emendava assim, para que o gravador funcionasse. Numa determinada reunião mediúnica, foi avisado no princípio da reunião que eles iriam receber ao fim daquela atividade um espírito de alta envergadura, o Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio é uma entidade que não vive mais junto à Terra, às esferas da Terra, já vive em outro mundo, outro plano. E ali, no final, ele tinha uma orientação a dar à Terra. Foi aquela euforia. Os médiuns se prepararam,
Chico naquela oração toda, porque ele não iria estar ali. Ele mandaria uma onda que viajaria do seu mundo à Terra. E o Chico absorveria aquela onda e converteria em mensagem. E assim aconteceu. Ele recebe a mensagem. Quando finaliza, vamos ver a gravação. O rapazinho que ia gravar não gravou. O rapaz quase morreu, Carlinho. Não ligou o toca-fita. O Chico aqui sintonizadíssimo, e o espírito com aquela mensagem para mandar à Terra, tudo preparado. Os médicos começaram a sair, acabou a reunião, e o rapaz ficou chorando, arrasado, e foi ficando ele, o Chico e outro companheiro. Determinada hora, em meio às lágrimas do rapaz, o Chico olhou para lugar nenhum, coisa de médium vidente, e falou assim: meu filho, se acalma, tenho uma notícia ótima para te dar. O que, Chico? Sheila, ela está aqui, espírito. E o que tem Sheila aqui? Ela gravou. Ela está usando um gravadorzinho dela que nós não temos ainda aqui na Terra, desse tipo que nós utilizamos hoje. E ela diz o seguinte: Chico, silencia e ouça que eu vou te mandar. Olha, o sujeito era sci-fi total, né? E aí o Chico, já não usando a psicografia, mas usando a audiência mediúnica, ouve o gravadorzinho da Sheila na erraticidade e vai escrevendo a mensagem, não mais em ato de psicografia, mas num ato de transcrição por audiência. Terminou o negócio. O Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, um médium de efeitos físicos, é difícil nós falarmos quando se diz assim, o maior que tem do mundo. Mas não temos registro de um outro médium que tenha materializado, ou seja, cedido o ectoplasma para que o espírito ganhasse forma igual ao Peixoto. Pelo menos que haja registros, não temos. O Peixotinho, que materializou na década de 50, no Rio de Janeiro, e fundou um centro em Macaé e outro em Campos, centros esses que já tivemos oportunidade de visitar, inclusive o do Rio de Janeiro, fazia reuniões de ectoplasmia para atender aos enfermos que lá iam. Numa determinada reunião, convidaram um delegado de polícia, Ranieri, um sujeito que não acreditava em nada, para ir à sessão. E o sujeito foi para lá com o único objetivo de acabar com aquela baderna, de acabar com aquele ai, com aquela mentirada que diziam que aquele sujeito de 1,60 m fazia, cearense, milico, major do exército, 8 filhos, que nunca fechou a porta da sua casa. Uma vez uma das filhas perguntou: mas papai, a porta da casa da gente não fecha nunca? Minha filha, não dá para fechar. Vai que um dos nossos irmãos lá de cima do Nordeste precisam vir para o Sul, chega aqui, não tem onde comer, não tem onde ficar. O mundo invisível manda para cá. Se a porta estiver fechada e eles não entram, e Alcione uma vez nos falou que não foram raras as vezes que um mendigo batia na porta da sua casa e entrava, e Peixoto chegava lá e falava assim: minha filha, levanta para o seu irmão deitar. Ela olhava o irmão daquele jeito, né? Papai, mas irmão, minha filha, amanhã essa cama ainda é sua. E ele segue a vida dele. Vamos dar a ele uma noite de dignidade. Um materialista, um espírito que causava materialização, mas que exercia um amor único. O Ranieri foi lá acompanhar as sessões de materialização. Enfim, na primeira sessão, ele deu um curto-circuito na sua cabeça, porque que sujeito era aquele que fechava-se numa sala e dali, na explosão, os espíritos saíam radiantes, brilhantes, para que pudessem fazer os atendimentos ali. Numa determinada sessão, havia uma senhora profundamente enferma quando Sheila sai da sala materializada.
Já pensou? Brilhando, porque isso era uma particularidade do fluido do Peixotinho. Ele cedia um fluido. Era tão limpo, havia um enlevo naquele fluido, que o espírito era radiante, brilhava. Sheila sai, levando na sua mão um disco. Se aproxima de uma das pessoas que estavam enfermas na maca, chama o delegado de polícia lá, o Ranieri, que não acreditava em nada, diz assim, vem cá. Ele imagina o estado que o sujeito foi com o espírito ali na frente dele. Ela pega o aparelho e diz assim, veja isso aqui. Posiciona o disco sobre o abdômen da pessoa. Quando ela o posiciona, o abdômen da pessoa se desfaz e aparece os órgãos internos funcionando. Aí ela pergunta assim, o que você vê ali? Numa determinada área dos seus órgãos internos, haviam manchas fluídicas. Ele diz, eu estou vendo umas manchas cinzentas. Enfie a mão e tire. Mas eu vou tirar. Tira, é igual limpeza. Pega e puxa. Aí ele tirou aquilo ali e falou assim, em breve, vocês vão ter um desse na Terra. No dia que a sua ciência conseguir dar forma a isso. Ivone Pereira, no início do século XX, numa das suas sessões mediúnicas feitas no seu lar, naquela época em que se faziam sessões mediúnicas no seu lar, Bezerra de Menezes dá uma comunicação já desencarnado, e por intermédio do médium Silvestre Lobato, diz àqueles indivíduos naquela sala de uma casa, de uma residência, que eles se preparassem, porque já estava chegando a hora de que haveria um aparelho de onde surgiriam as imagens e a TV não existia. Como vocês pensam que espírito o negócio é fácil, o médium foi orientado, esculhambado, como um mistificador que contava ali lorotas que não poderiam existir, e cerca de 5 anos depois surge a TV. Tudo o que nós recebemos na Terra e que esta ciência precisa dizer que ela descobriu, é algo que já existe no mundo invisível e que simplesmente no momento em que você está ali pensando em nada, aquele junta com esse, com mais o conhecimento que você tem, e surge a resposta, porque já é a hora das coisas poderem acontecer. No Apocalipse de João, que eu acredito que todos os senhores aqui já leram pelo menos mais 5 vezes, porque é um livro maravilhoso, o livro do Apocalipse, na Bíblia de João. João, precisamos lembrar aos nossos irmãos que foi o único apóstolo que não foi assassinado, porque amava. E aqueles que amam, e amam muito, e amam acima de si mesmos, não conhecerão a dor. Todos os outros tiveram mortes difíceis, porque pareciam mais com a gente. Mas João não. João, ao envelhecer, vai para a ilha de Patmos, na Grécia, para experimentar os seus dias finais, e já no alto dos seus 60 anos, Jesus começa a fazer com João uma coisa muito louca, que a ciência está tentando explicar até hoje, mas que Albert Einstein já conseguiu dizer um bocadinho. Jesus tira João do corpo e projeta João no futuro. Leva João lá para frente, para que João pudesse ver lampejos e cenas do futuro. Volta João e vai redigir no seu Apocalipse que haverão os dias em que os gafanhotos vão estar voando e das suas bocas vão cuspir fogo, como se eles estivessem fazendo guerra entre si. João viu as guerras onde as aeronaves iriam ser utilizadas. E a ciência que diz que as coisas simplesmente são coisas de ciência, não percebem o quanto a sequência entre ambos os mundos, entre ambas as esferas, não se deixam de estar reunidas jamais. Na verdade, quando alguém descobre algo,
Na verdade, ele descobre mesmo. Ele simplesmente apanha o paninho que estava em cima e tira. Ele não é tão genial assim. Porque se nós formos observar nas questões de ciência, quase sempre quando uma coisa é descortinada em uma nação, outra nação já está, muitas vezes silenciosamente, em pesquisa da mesma coisa. Sem que as pessoas possam estar se falando junto, porque isto é o mundo invisível preparando da sua erraticidade, do mundo espiritual, que chegue na terra as coisas que estamos vivendo aqui. Assim, se nós continuarmos seguindo achando que tudo o que existe se explica por isso aqui só, nós estamos perdendo o bonde da evolução, de entendermos, compreendermos que nada daquilo que nós experimentamos aqui, de verdade, surge aqui. Quando se faz alguma análise nos textos espíritas sobre os homens de arte, principalmente os grandes artistas, e chega-se na erraticidade, Rossini foi um deles que nós analisamos, se indaga no mundo invisível assim: Rossini, quando você desencarnou e chegou na erraticidade e foi analisar a sua obra na Terra, o que mais te deixou feliz? Ele disse: nada. Porque quando eu cheguei no mundo invisível, eu descobri que tudo que eu tinha feito na Terra é bem pior daquilo que eu enxerguei aqui, com algumas horas de ter consciência. Então, na verdade, este nosso exercício para justificar a vida, a dor, a alegria, a angústia, naquilo que você consegue pegar, só serve para ressaltar o quanto nós não conseguimos enxergar além dos nossos olhos. E o quanto a vida não tem sentido para nós além dos nossos olhos. Uma pessoa que se mata porque está desempregada. Uma pessoa que se mata porque a casa pegou fogo. Uma pessoa que ceifa a sua vida porque uma relação acabou. Eu tenho para ver que as pessoas que se matam por conta de relação, porque querem vir obsidiar de mais perto o outro do mundo invisível. Então, ele vai lá e faz esse processo. É alguém que bota na questão física todo o sucesso da sua existência. E são esses indivíduos, somos nós, que ao desencarnarmos, porque nós vamos morrer. Eu já falei isso aqui é uma novidade, eu vou tornar a repetir. Todo mundo aqui vai morrer. Por mais que você tome ômega 3 da Top Term, por mais que você consuma o cogumelo do sol, que você caminhe na praia, que você não coma glúten nem a lactose, por mais que você seja vegetariano, vegano, ovo lácteo, por mais que você vá à academia 4, 5 vezes por semana, a morte vai chegar. Porque chega para todo mundo. É por isso que às vezes eu como o meu brigadeiro, porque eu não sei se eu prefiro morrer saciado do brigadeiro ou morrer na academia malhando para chegar com muita raiva no mundo invisível. Assim, meu Deus, fiz tanta dieta, para quê? Morri igual ao vegano que está chegando por aí. Então essa questão de morte é uma questão que está nos acompanhando e vem como consideração final é o seguinte: se a sua vida está naquilo que você pega, não te sobrará vida depois da morte. Se a sua felicidade se fundamenta naquilo que você pode apanhar, pegar, sentir, sua vida acabou aqui. Porque vai se experimentar uma quantidade inominável de dor quando se chegar do outro lado. Meu carro não veio, minha casa não veio. O meu corpo não veio, minhas roupas não vieram, as minhas joias não vieram, os meus relógios não vieram, nada disso, meu passaporte não veio. Como é que uma pessoa vive se meu cartão de crédito e de débito, não, graças a Deus o de crédito não veio, mas o de débito podia ter vindo para que nós pudéssemos dar sequência. Isso serve para ressaltar o quanto o espiritualista é material.
o quanto aqueles seus objetivos todos de vida, de amar a Jesus, de servir ao Senhor, Jesus te ama porque te fez ampliar a matéria. Jesus te ama porque te deu a matéria. Jesus te ama porque saciou a sua necessidade de matéria. Mas ele mesmo viveu sem nada de matéria, sem matéria alguma. E se isso não fez lá muita falta para ele, por que faria assim tanta falta na nossa vida? É porque nós, semelhantes àqueles homens de ciência, precisamos encher o vazio dos nossos abismos da vida com estas fantasias que alegram os nossos olhos, nos dão uma posição social ante o outro. Como eu ainda não enxergo além, que me sobre as coisas, que me sobre a despensa cheia, para eu ficar feliz, porque a gente adora uma despensa cheia. Ai, graças a Deus, a minha despensa está cheia. Dá um prazer, dá um negócio tão material, como se algum dia ela tivesse ficado vazia, mas está ali, a gente tem aquela sensação maravilhosa em relação a isso. Fim de ano, onde nós vamos começar de novo a dar forma ao nosso amor na matéria, é só uma lembrancinha, não é? Que seja a hora de verdade de nós olharmos para o aniversariante e perguntarmos: Senhor, no meu aniversário eu fiz um churrasco. Vou fazer também um churrasco no seu aniversário, Senhor, que eu apropriei ele para mim. Entendeu? Senhor, no meu aniversário eu fiz um jantar maravilhoso. No seu eu também faço outro. Para reunir as pessoas. Então, se você quer agradar ao Senhor, pense que na mesa dele nunca teve Chester. Nunca teve uma torta de bacalhau. Nunca teve salada de maionese. Pensa que na mesa do mestre não havia um tender. Pensa ainda que na mesa do Senhor não tinha nada daquilo que nós usamos para ocupar o vazio das nossas questões. Onde no final das contas, quando a ceia acaba e nós bebemos um pouquinho a mais, o que surge é o choro sobre as questões mal resolvidas. É o buraco que fica dentro da gente e que aquele evento, abre aspas, lindo, não ocupou. Então, o aniversário de Jesus, pergunte para ele: Senhor, no seu aniversário, afinal de contas a festa é sua, a comemoração é sua, como o Senhor gostaria que fosse? Aí ele vai responder assim: talvez, não sei. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho. Essa é minha festa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é minha festa. Se me amais, guarda os meus ensinamentos, porque eu vou rogar ao Consolador, que eu vou rogar ao Senhor que vos envie a consolação. Então é noite de nós encontrarmos a consolação. Agora, se ainda assim, eu sei que é difícil, nós tivermos que fazer aquela janta que não agrada muito ao apetite do mestre em nada, pelo amor de Deus, enfia no meio uma oração. Chama as pessoas, lembre a elas de quem é o evento, bote um pouquinho de espírito nessa festa tão pagã e material que a gente faz. E aí eu acredito que de verdade a doutrina espírita começa a tirar a gente do chão, disso daqui. Para finalizar, agora é para acabar mesmo. Chico Xavier, sempre Chico Xavier. Em lindos casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, ele diz o seguinte: no alto dos seus 27 anos de idade, ele estava sozinho. Eu não consigo imaginar, Lourdes, Chico, que a gente ama sozinho.
Mas no alto dos seus 27 anos de idade, ninguém entendia aquele homem, Ana. Era aquele homem doido que falava com os espíritos, esquisito, quase miserável, pobre, que via a mãe, conversava com a mãe, que lambia ferida, porque a mãe dizia, meu filho, lambe que cura, não sofra por isso. Aos 27 anos de idade, o Chico estava sozinho, Geraldo, num dia 24 de dezembro, noite de Natal. E aí ele se ressentiu, porque a família havia seguido o seu caminho, os amigos haviam seguido o seu caminho, e ele estava a sós. Ele se recordou, então, de uma senhora que tinha um filho especial que vivia num berço. Ele não falava, ele não enxergava, ele praticamente não ouvia. Ele estava ali, ele falou assim, é para essa senhora que eu vou. Ela morava numa comunidade em Pedro Leopoldo, no alto de um morro. Ele chamou um carro de praça, um táxi de praça que o pegou e o levou até a base do morro. Ele desceu do táxi, no sopé do morro, e começou a subir. O barraco da mulher era lá em cima. Na medida que ele começou a subir, e ele olhava para aquele lugar, havia uma luz, a princípio singela e pálida, que começou a aumentar. Começou a aumentar. E ele achou que fosse a lua. Quando ele viu, não era a lua. Havia uma luz naquele barraco, naquela casa. Quando ele chega na porta da casa, 2 pessoas o esperam. Emanuel, o seu orientador, e Eurípides Barçanufo estavam ali, aguardando o Chico. Ele entra, vê a mãe com o menino sentado ao lado, e então eles olham para ele e dizem assim, você está vendo, Chico? Ela está velando pelo resgate do filho. Espírito altamente endividado. Precisava vir com todo o seu cérebro desligado. A função desta mulher, esta guerreira do bem, é amparar esse espírito para que ele possa começar a se preparar para caminhar na próxima encarnação. Nós vamos ficar aqui hoje com ela. Quando ele olha para cima do berço, ele começa a ouvir uma música. E depois ele diz, milhares de espíritos surgem cantando um hino que eu nunca ouvi. Eu passei o melhor Natal da minha vida. Vi Jesus naquela manjedoura. Vi Maria velando por seu filho. Nunca mais tive a bênção de viver um Natal daquele. De descobrir que o sentido do nascimento de Jesus é resgatar o espírito e matar, em definitiva, a matéria. Dizendo-nos que os anos estão indo embora e que 2018 vai voar. E a gente ainda está preocupado com a lembrancinha de fim de ano das pessoas que a gente ama. Vai lá, abraça, cuida, zela, fica junto. Estaremos vencendo a matéria. Ela não vai nos derrotar se assim o fizermos. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe. E que nós que somos espíritos, buscando espiritualizarmos-nos, nós possamos, de verdade, vencer essa matéria tão aprisionante, que gera tanto sofrimento e angústia na nossa vida.